Livro de Êxodo, capítulo 13, versículos 2 a 6, diz assim: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras e para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo nesta missão. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo que eu ordenei. Eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, você tem um estudo. Às vezes, alguns estudos são em sequência, como hoje, que é a continuação do estudo da semana anterior. Às vezes, é sobre algum determinado trecho das Escrituras, às vezes sobre um determinado tema, às vezes sobre algum determinado postulado teológico. Mas a ideia é que seja sempre um estudo que possa ser algo útil para o seu dia a dia, algo prático para aumentar a sua comunhão cristã e algo que possa te capacitar para você ser um agente transformador e alguém que exerce um papel significativo dentro da sua comunidade cristã. Então, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dúvida, se você tem algum tema que você gostaria que fosse tratado, pode colocar. Eu leio absolutamente todos os comentários que são postados, alguns eu respondo aqui mesmo, alguns eu seguro para formar depois uma quinta teológica, às vezes transformo em um vídeo todo, às vezes respondo durante um novo vídeo, mas você pode colocar aqui que com certeza a sua escrita será lida. Então eu fico à disposição para isso. Eu também queria te convidar para um canal chamado Teolegal, você está vendo a inscrição aqui embaixo, lá no meu canal, todas as terças às 19 horas eu faço uma leitura de um trecho das Escrituras, em que eu vou lendo e explicando aquele trecho, chama-se a Bíblia Explicada, o próprio nome já explica o que é, e eu queria te convidar a acompanhar essa leitura e ler toda a Bíblia comigo. Então fica aí o convite para você também conhecer mais das Escrituras. Ok, eu sei que você está bravo comigo, porque eu falei no último vídeo que eu ia falar sobre dons e talentos e acabei falando só sobre o fruto do Espírito. É que a gente tem um tempo aqui também, né? Então o vídeo ficou muito longo, por isso eu desci ali do lugar onde eu estava e vim aqui gravar a segunda parte então sobre dons e talentos. E aí nós vimos na semana passada que o fruto do Espírito são virtudes, são qualidades gerais, são capacitações que o Espírito Santo cria. Vimos cada um dos aspectos das virtudes do fruto do Espírito, vimos que o fruto do Espírito é um só, aí usei aqui, no Ocidente a gente usa sempre a ilustração da laranja, lá no Oriente eles usam a ilustração da romã, mas a ideia é que é o fruto do Espírito, ou seja, são virtudes que são unidas dentro de um só Espírito que produz em nós todas aquelas virtudes que já foram expostas e explicadas uma a uma na semana passada. Então, se você não acompanhou, entra aí, o vídeo está à disposição no canal. Entra aí sobre o fruto do Espírito e aí você vai poder entender essas virtudes. Mas eu também falei que eu ia tratar de dons, e dons e talentos. Então, como não deu para tratar a semana passada, o vídeo ficou muito longo, eu deixei ele para essa semana, mas não esqueci da minha promessa. Eu vou tratar de dons e talentos, então, no dia de hoje. E aí eu comecei o texto quando a gente vai falar de dons, normalmente a gente pensa lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12. E hoje não, eu comecei o texto falando de Êxodo. E aí Êxodo tem esse trecho muito interessante a respeito de Bezalel. Bezalel era um homem da tribo de Ur,
né, dentro daquela divisão das tribos, um homem da tribo de Ur, e depois tem o seu auxiliar, cada nome bastante estranho, né? Aholiabe, que era da tribo de Dan, que são pessoas que foram capacitadas pelo Espírito para uma habilidade artística, para uma habilidade manual, para fazer algo único e específico dentro do reino. Mas essa posição de Aholiabe e de Bezalel não são únicas, né? Eu trouxe esse texto de Êxodo porque lá em Êxodo o povo está começando a se formar como uma nação. É ali aquele momento em que começa a formação de um caráter, de uma unidade, de uma unicidade, né? Unidade significa todos juntos e unicidade é a ideia de serem únicos. Então, a unicidade começa nesse processo de formação. Natural da sociedade, durante um tempo, estar passando por esse processo de formação. E esse momento histórico, então, é um momento de capacitação em que a unidade está se formando. E nessa capacitação, então, Deus dá, o Espírito fornece habilidades únicas, habilidades artísticas para esses dois homens, Bezalel e Aholiabe. Para quê? Para que eles realizem obras artísticas, especialmente na construção da arca e na ornamentação do tabernáculo. E a ideia é exatamente essa. Quando nós falamos de dons e talentos, os dons e talentos são provisões divinas, mas há dons e talentos que são bastante específicos. Eu vou tratar só como dons, tá? Depois a gente faz uma diferenciação, mas há dons que são bastante específicos, que são habilidades artísticas. E há outros dons que são um incentivo, são uma capacitação, o impulso, o ânimo motriz para nós realizarmos uma determinada tarefa. Mas aí eles dependem de uma aprendizagem. Então veja que há uma distinção bem clara. Há coisas que são naturalmente artísticas e que ninguém precisa necessariamente ensinar. Há outras que não são assim, que são aprendidas com muito suor, com muito esforço. Seja qual for o seu dom, seja ele artístico ou seja ele prático, laboral, a capacitação, a força motriz é a mesma. O espírito continua sendo o mesmo, que é o que traz essa capacitação. Então, dentro dessa ideia, veja que em todo o tempo sempre houve o Espírito capacitando pessoas para a realização dessa obra, para a realização das obras que eram necessárias para a unicidade, para que o povo se mantivesse sendo quem era. E aí, quando nós pensamos então especialmente no Novo Testamento, nós vemos nas cartas de Paulo, Paulo colocando então dons, colocando talentos bastante específicos para a igreja cristã. Eu comecei com o Êxodo para demonstrar que o Espírito é o mesmo, que Deus é o mesmo, que o mesmo Deus que capacitou na época o povo para realizar grandes obras, artísticas maravilhosas com as mãos, é o mesmo Espírito que capacitou lá, que continua capacitando agora. Aliás, isso é algo bastante interessante. Você já viu, se não duvido que alguém não conheça uma pessoa assim, que naturalmente tem um dom. Existem pessoas que são assim, por exemplo, para música. A pessoa é autodidata e tem uma capacidade musical muito grande. Meu filho é assim. Meu filho tem uma capacidade musical incrível, né? Ele faz aulas, estuda, mas ele tem uma capacidade musical muito grande. Eu, por exemplo, desafino batendo palma. Se eu soprar um apito, ele sai desafinado. Eu não tenho capacidade musical nenhuma. Mas tem outros dons, né? Tem outras capacitações. Ou então com a pintura, há pessoas que têm uma leveza e uma natural capacidade artística. O que essa pessoa tem? Eu posso comprar a mesma tinta que ela, eu posso comprar a mesma tela que ela, posso comprar os mesmos pincéis, posso tentar reproduzir, olho uma gravura e reproduzo no meu estilo, na minha capacidade, o mesmo desenho. Por que o dele fica muito melhor do que o meu?
Porque naturalmente essa pessoa tem uma capacitação, tem um dom, tem um talento que não é exatamente o talento que eu tenho. Então, há pessoas com essa habilidade artística. A Bíblia nos mostra que essas são pessoas capacitadas pelo próprio Espírito. Para quê? Para que realizem assim a grande obra. A gente precisa entender que no Antigo Testamento, essa é uma pergunta que me fizeram aqui no canal também. Por que Deus às vezes é muito específico com perguntas, né? Então, com instruções, né? Por que Ele dá detalhadas instruções, por exemplo, de como é a arca que vai ser adornada assim, dessa maneira, com esse, com aquele, tal, com romãs, com isso, com aqui com tal madeira, com tantos centímetros, né? Folhado a ouro e tal. Por que tantos detalhes? Porque a reprodução desses itens é uma cópia do tabernáculo que existe no céu, do qual Jesus é o sumo sacerdote. Então, para haver uma fiel reprodução, Deus então dá capacitação artística para determinadas pessoas, para que isso aconteça. As mesmas capacitações daquela época são capacitações que existem hoje. A igreja cristã demanda, via de regra, atividades um pouco diferentes, ou não é que sejam diferentes, mas demanda uma atenção para algumas outras atividades também. E Paulo não revoga aquela capacidade. Então nós ainda temos espaço para arte, nós ainda temos espaço para criatividade, nós precisamos de dotes artísticos dentro da igreja. A arte, ela vocês sabem que o meu doutorado é em literatura, e há uma frase que eu sustento há muitos anos, que a arte é a expressão da alma humana. É na arte, e aí seja a arte qual for, né? Há artes que nos chocam ao olhar, então há ali uma dor sendo transmitida e uma dor despertada em nós. Há artes que nos emocionam, então há emoções repousadas dentro de nós que a arte faz aflorar. Então nós temos, através da arte, uma comunicação direta com Deus, e essa comunicação se dá justamente por esses elementos que são imateriais e não são capazes de serem reproduzidos por uma mera ação humana, né? É necessário uma capacitação única. Do mesmo modo que um belo discurso, essa também é uma demonstração de arte, né? Uma bela música, ou uma construção literária, ou às vezes alguma construção, inclusive arquitetônica, interessante. Por isso, inclusive, que eu venho nos lugares abertos, para que a arquitetura também auxilie nessa caminhada de encontro com o transcendental e com o divino, né? Então, com a beleza do mundo também é buscada assim. Essa capacitação da arte, ela tem um papel significativo na nossa vida, e nós não podemos ignorar e nem deixar isso de lado, porque senão nós estamos perdendo muito da própria beleza que Deus criou. Mas essas capacitações artísticas são muito claras para o judeu. Então Paulo não revoga essa capacitação artística, nem diz que isso perde valor, mas ele levanta também outras questões ao ponderar sobre os dons espirituais. E aí, então, eu queria ler o texto essencial da quinta de hoje, e a partir dele nós conversarmos. O texto está em 1 Coríntios 12, versículos 1 até o 12. E aí eu vou lendo e vou parando, explicando cada um dos dons ali expostos. E, então, se você tem aí a sua Bíblia, quiser ler comigo, ou quiser acompanhar a leitura, ela está aparecendo aqui do ladinho, fique bastante à vontade. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 até 12, já começa com um pequeno puxão de orelha. Eu falei sobre dons artísticos, e esses dons, essas artes, são capacitações do Espírito. E aí Paulo começa dizendo assim: irmãos, quanto a dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Ou seja, Paulo está dizendo, não ignorem isso, né? Não deixem isso de lado. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não tem um dom artístico.
A maioria não é um grande pintor, a maioria não é um grande escultor, a maioria não é um grande músico, a maioria não é um grande cantor, a maioria não consegue realizar obras de ourivesaria, né, de entalhar madeira e de moldar ouro, moldar metais. A grande maioria das pessoas não tem essa capacitação artística. Então até agora eu falei sobre a arte e falei sobre essa capacitação, que é uma capacitação do espírito, que é extremamente válida, é algo lindo, toca a nossa alma, mas isso é qualificação, dom artístico e é coisa que o espírito dá. Mas Paulo fala assim, não sejam ignorantes, ou seja, não ignorem que há outros dons também. E dons que são muito mais comuns e muito mais utilizáveis no dia a dia, são muito mais práticos e que nós muitas vezes deixamos de lado e nem percebemos ser uma capacitação do Espírito. Então Paulo começa chamando a nossa atenção justamente para isso. Não ignorem os dons. E especialmente ele fala isso para quê? Para que todos nós coloquemos em ação esses dons que nos são capacitados. E especialmente então em 1 Coríntios, a partir do versículo 2, o 1 é um puxão de orelha, a partir do versículo 2, Paulo vai começar a expor a necessidade de que cada um exerça o seu dom. Isso dentro da Reforma Protestante foi um ponto significativo, é o que nós chamamos de sacerdócio universal de todo crente. Tem gente que acha que sacerdócio universal de todo crente significa que ele não precisa de pastor, ele não precisa de ninguém, ele tem uma autoridade pastoral dentro dele. A ideia não é muito isso. A ideia de Lutero, até porque ele não expôs apenas o sacerdócio universal de todo crente como uma frase, mas ele explica esse dom, é de que todos nós temos um papel no reino e alguns vão ter papel de liderança, alguns vão ter papel de domínio aqui, o domínio de gerência. Eu acho que gerência é uma palavra melhor do que domínio. Alguns vão ter o papel de gerir, de fazer a gestão, de liderar determinadas áreas. Outros vão ter outras capacitações, mas todos somos chamados para a realização de tarefas, todos somos chamados para a realização de atividades, para o exercício individual do dom que recebemos. Pastor, eu não sei qual é o meu dom, como eu faço? Bom, existem testes de dons, mas nós vamos falar sobre eles um pouquinho mais à frente. Existem testes de dons, vão estar aqui as descrições dos testes de dons, mas eu prometi isso, vou cumprir, mas naturalmente nós vamos descobrindo os nossos dons. Os testes ajudam, são bastante válidos, mas calma um pouco, eu quero explicar antes, aí depois você faz o teste e compreende como aplicar. Então Paulo começa nos chamando a atenção de que há dons espirituais que nós não devemos ignorar isso, nós não devemos deixar isso de lado. E aí ele começa então a explicar que os dons são diferentes. Ele diz assim, há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons são distintos, mas um só é o Espírito. A capacitação vem toda de Deus. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atuações, há diferentes ministérios, há diferentes frentes de atuação, mas a unidade é em torno do reino de Deus. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus atua em todos nós. E a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando, e presta atenção aqui, visando o bem comum, visando a comunidade. Ah, pastor, eu tenho Cristo em mim, eu leio a Bíblia, eu não preciso estar inserido numa igreja. E aí? E aí você acabou de ver aqui, que bem comum você realiza estando sozinho. Que bem comum, que dom você consegue exercer estando sozinho. É por isso que estar em uma comunidade é extremamente necessário. Estar unido a uma igreja
é extremamente necessário. Mesmo sendo virtualmente, a informática já derrubou essas fronteiras. Às vezes a gente interage muito mais com pessoas que estão longe do que com as pessoas que estão mais próximas. Então, ser um membro virtual, estar à distância, não é o problema. O problema é você não estar interagindo com ninguém e nem colocando o seu dom a serviço do reino. Por isso, o Paulo aqui nos repreende, dizendo que nós devemos trabalhar para o bem comum. E aí, Paulo então começa a especificar e começa dizendo assim: pelo Espírito a um é dado, e aí aparece o primeiro dom, é dado uma palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? A palavra de sabedoria, ela não vem de uma formação acadêmica, ela não vem de um estudo. Ela é uma palavra que ela é um conhecimento celestial. Eu queria contar aqui a história do meu avô para ilustrar isso. O meu avô, ele foi pastor, ele foi muitos anos pastor, foi um pastor com bastante ascensão na denominação em que ele trabalhou, uma pessoa extremamente respeitada na sua denominação, foi pastor até o fim da vida dele. Meu avô infelizmente já faleceu, mas foi uma pessoa bastante honrada. Mas para a época, para a situação histórica em que ele cresceu, ele foi militar antes de ser pastor, então para a situação onde ele nasceu, para o lugar onde ele nasceu, para as condições financeiras e educacionais da época, o meu avô estudou, mas estudou pouco. Ele terminou, até onde a gente sabe, a 8ª série, algo assim, não chegou a fazer ensino médio. Mas veja o contraste. Eu disse que ele estudou pouco, mas que ele foi um pastor muito abençoado. Por quê? Porque a sua educação formal foi extremamente pequena. Então, à época, não se chamava de ensino fundamental, como nós chamamos hoje, mas à época ele estudou aquilo que a vida lhe permitiu. Talvez se você conversar com seu avô, se você conversar com seu bisavô, a grande maioria dos nossos avós e a grande maioria até dos nossos pais dificilmente fizeram uma academia, dificilmente fizeram um curso superior. A grande maioria parou os estudos antes, porque a vida era diferente, a dinâmica era outra. Então, nem todo mundo estudava tal. Mas não era por não ter uma educação formal que a pessoa não tinha necessariamente conhecimento. A fonte de conhecimento era distinta. No caso dele, a fonte de conhecimento era a vida em si. Meu avô conhecia a Bíblia de um modo circunstancial, era difícil pegar ele. E meu avô tinha uma capacidade de fala muito boa também. Não sei se ele fazia, eu nunca vi ele fazer com outro neto, mas ele fazia comigo uma brincadeira que eu gostava muito. Eu estava na minha adolescência, na minha juventude, depois já na época da faculdade, inclusive, meu avô perguntava o que significava determinadas palavras, mas palavras difíceis, tipo peremptório ou não sei, vamos fugir aqui um exemplo, mas palavras assim inusuais, palavras incomuns. Mas ele perguntava não é porque ele não sabia, ele perguntava porque ele queria saber se eu sabia. E a maioria tudo bem, eu sabia, mas era um jeito de ele usar essas palavras difíceis que ele conhecia. Então veja, ele tinha muito conhecimento, ele tinha bastante capacidade, mas ele não tinha educação formal. A sabedoria é exatamente isso, não é um conhecimento intelectual, não é uma formação acadêmica. A sabedoria ela é justamente uma capacitação que vem desse dia a dia, que vem desse conhecimento celestial. Um outro aspecto da sabedoria que nós podemos perceber claramente é que normalmente esse tipo de pessoa que tem palavra de sabedoria, normalmente são pessoas que falam pouco. Você já viu que não é o meu caso. Normalmente são pessoas que falam pouco, mas que têm uma palavra bastante incisiva.
elas entram numa discussão, elas entram em uma fala justamente para dar uma palavra que costuma ser uma palavra final. Por quê? Porque quando aquela pessoa abre a boca, os ânimos se acalmam, a paz passa a estar presente, então as animosidades se desfazem. A palavra de sabedoria é a palavra que vem trazer a luz que estava faltando naquele momento. Então a palavra de sabedoria é esse conhecimento distinto que aparece. Tiago, no seu capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então a sabedoria é essa capacitação e que está disponível, né? Tiago fala exatamente isso. Está disponível, está à disposição de qualquer pessoa e é só pedir e pedir de coração, e especialmente aqui o pedido que a gente sempre faz que Deus atende é: eu quero determinado dom para utilizar no reino, e pedir isso de coração. Tiago diz que Deus é generoso ao dar sabedoria. Um homem que fez isso foi Salomão. Deus aparece a Salomão e fala: peça o que quiser. E o que Salomão quisesse pedir, Salomão pediu. E o que Salomão quisesse pedir, Salomão receberia. E Salomão, aí é até um contraste, Salomão foi sábio ao pedir sabedoria, né? Ele foi iluminado para pedir sabedoria. Então Salomão pede algo que o capacitou significativamente, que é justamente a sabedoria. Então, se algum de vocês quer ter sabedoria, peça a Deus e Ele dará. Mas Paulo não termina ali as suas recomendações de 1 Coríntios. Então ele falou do primeiro dom, que é o dom da palavra de sabedoria. Mas ele continua dizendo assim: a outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra de conhecimento. Aí eu vou arrumar meu cabelo, peraí. Por quê? Porque esse é o meu dom. A palavra de conhecimento é exatamente o que eu faço da vida. É estudar, é se capacitar, desculpa a expressão, é sentar a traseira na cadeira, abrir o livro e ler. Né? É estudar, é se esforçar. Eu não tenho capacitação nenhuma, o que eu tenho é um esforço, é a vontade, eu sento e leio. Eu pego um livro e enquanto eu não chegar na capa, na contracapa, eu não paro. E se eu achar uma palavra ali no meio que eu não conheço, eu volto, leio, vou atrás no dicionário, vou procurar. Então, a capacitação do dom de conhecimento é justamente isso. É um aqui nesse caso é literalmente o conhecimento humano. É se esforçar para compreender dentro de uma determinada área tudo o possível a respeito daquela área. Dom de conhecimento, a palavra de conhecimento é isso, mas é, de novo, utilizado para o reino. Então não é simplesmente conhecer para bater no peito e dizer eu sei. É saber, estudar, conhecer para aplicar dentro do reino. Então a ideia do dom de conhecimento é exatamente esse. É se esforçar, estudar, ler, reler, ler um dicionário, ler um outro livro que fala sobre o mesmo tema, senta, lê um, lê outro. Eu às vezes para ler um capítulo da Bíblia, às vezes eu levo 2, 3 semanas, porque eu vou lendo um capítulo, aí eu leio, aparece uma determinada pessoa, eu vou ver a história dessa pessoa, eu vou ver de onde ele veio, em que outros versículos ele aparece. Então é um trabalho de mineração, de calejar a mão, de ficar lá escrevendo, martelando o teclado, ficar pensando, construindo cognitivamente um determinado pensamento. É um esforço humano, mas a força motriz desse esforço é a capacitação do espírito, né? Então o conhecimento é humano, mas a força que nos impulsiona a fazer isso vem justamente do espírito. Para ilustrar esse dom de conhecimento, da palavra de conhecimento, eu recorri a 2 Timóteo. Havia outros versículos, mas eu recorri a 2 Timóteo 2,15.
que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então é esse manejar, trabalhar para cá, puxar, torcer, escreve, relê, deixa o texto descansar e depois volta a estudá-lo. A continuação do texto vai trazer um terceiro dom, que diz assim: a outro a fé é dada pelo mesmo Espírito. A fé é um dom, né? O dom da fé é a capacitação que o Espírito nos dá de ver as coisas no mundo espiritual, de um discernimento do mundo espiritual, de ver a ação de Deus e de ver Deus atuando no seio da sua comunidade. Por isso Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então essa capacitação das coisas que nós ainda não vimos, mas pela fé nós temos a certeza inequívoca de que provém de Deus e de que acontecerão, esse é um dom do Espírito. E de que serve isso na comunidade? Isso serve para trazer luz, porque há momentos em que nós não vemos para onde estamos indo, como estamos indo ou onde iremos chegar. Nesse momento, o dom de fé é o impulsionador, é o que renova o nosso ânimo, é o que renova as nossas forças e que por isso nós podemos seguir tranquilos na certeza de que Deus está conosco. O próximo dom talvez seja o dom que as pessoas mais desconhecem. Não que elas desconheçam, mas que elas desconhecem o seu real significado. Paulo continua o texto dizendo assim: a outros é dado o dom de curar pelo único Espírito. E quando a pessoa olha que curar, ela fala assim: curar é curar uma enfermidade, né? Pode ser uma enfermidade espiritual, pode ser uma enfermidade física, pode ser até uma má formação, por exemplo, mas isso é o dom de curar. Não é. O dom de curar uma enfermidade, o dom de cessar uma enfermidade, é o dom de operar milagres, é o próximo dom, nós vamos ver daqui a pouquinho. O dom de curar aqui é o dom de cessar o sofrimento. O dom de curar aqui é o dom que o salmista no Salmo 23 expressou muito bem. É o de passar pelo vale da sombra da morte. Olha o que diz o Salmo 23, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Quando nós falamos de dom de curar, nós estamos falando disso, de pessoas que às vezes atravessam uma enfermidade, às vezes atravessam um processo de luto, às vezes atravessam um processo de adversidade e a sua fé não é abalada. O dom de curar que Paulo está falando aqui é exatamente esse dom, é de passar por uma adversidade sem sofrer. Então não está relacionado aqui à causa dessa adversidade, mas sim do processo pelo qual nós passamos por este momento. Então, a forma com que lidamos, a forma com que reagimos a essa adversidade é que está o dom de curar. O dom de curar é a capacitação, é a força que vem, a força sobrenatural que vem nos dar força para enfrentar desafios que pela nossa própria capacitação nós não conseguiríamos passar incólumes por ele. Então, talvez você esteja vendo isso pela primeira vez, né? Como que a gente sabe disso? Então, uma rápida lição de teologia, como que a gente sabe disso? A gente sabe disso pelo termo que Paulo usa aqui na hora de curar. É diferente, por exemplo, do termo de curar que é usado lá em Atos, quando fala que o lenço dos apóstolos era levado, ou que as pessoas tocavam nas suas sombras, onde a sombra deles passavam, as pessoas eram curadas. Lá aquele curar é sim curar de doença, aqui o termo é outro, então essa ideia de curar é de cessar o sofrimento.
Ah, isso quer dizer que Deus não cura uma enfermidade, que Deus não pode curar uma enfermidade, que Deus não pode curar uma doença, que Deus não pode curar uma má formação? Não. Claro que Deus pode fazer isso. O que acontece é que esse trechinho do versículo não está falando disso. O que vai falar dessa cura sobrenatural é justamente o próximo versículo, que fala assim: a outros é dado o dom de operar milagres. Essa cura que se realiza é o operar de milagres. Né? Romanos 15, versículo 19 diz exatamente isso: pelo poder de sinais e maravilhas, ou seja, pelo poder de milagres, né? de realizar coisas visíveis ao olho, e por meio do poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então Paulo fala que ele andou pela região fazendo sinais, fazendo maravilhas, em outras palavras, realizando, operando milagres. Para quê? Veja que Paulo aqui é precioso ao dizer isso. Para proclamar plenamente o Evangelho de Cristo. Então Paulo não vai fazendo milagres para aparecer, para se firmar como apóstolo, para evocar uma autoridade pastoral. Não, Paulo faz isso para proclamar o Evangelho, faz isso para a ação do reino. Então qualquer cura, qualquer cura especial, né, dessa ideia de enfrentar uma adversidade, enfrentar uma enfermidade especialmente, isso é operar milagres. O dom de cura, que está ali um pouquinho antes, é o dom de nos fortalecer em meio à adversidade. Por isso a gente às vezes ora, não é errado orar por cura, né? A cura literalmente da doença, mas se você quer cuidar de alguém que precisa de cura, então ore para que Deus opere um milagre na vida dessa pessoa. E esse milagre talvez inclusive seja pela mão dos médicos, né? Pensando em enfermidades mesmo, talvez seja efetivamente pela mão dos médicos. Tem um professor meu disse uma frase que eu achei genial. Falou assim, que quando Deus cura a enfermidade de uma pessoa, ele realizou o milagre na vida de uma pessoa. Quando Deus cura através da medicina, ele realizou o milagre diante da humanidade toda. Por quê? Porque ele trouxe discernimento ao homem, ele abriu o conhecimento para o homem e ele capacitou pessoas de serem bênção na vida dos outros. E assim a comunidade como um todo, a comunidade humana como um todo, acaba ganhando. Então é só uma questão de visão do poder de Deus. Então a gente ora primeiro por um milagre, mas se não acontecer, a gente ora para que Deus também dê cura, para que essa pessoa enfrente essa adversidade sem esmorecer na fé. Mas ainda não cessaram os dons de 1 Coríntios. Paulo ainda coloca como dons mais uma capacitação. Ele fala assim: a outro é dado o dom de profecia pelo mesmo Espírito. E o dom de profecia é um dom muito interessante, que é a capacidade ou a capacitação de falar da palavra de Deus. O dom profético se opera, por exemplo, os pastores têm o dom profético, que é o de proclamar o Evangelho. Esses são os profetas de hoje, né? Os que proclamam o Evangelho. Hebreus 1:1 vai dizer assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então veja que aqui Hebreus está dizendo assim, desde sempre, né? Há muito tempo, desde sempre, Deus está falando por meio dos profetas. Não é o primeiro profeta, mas a primeira pessoa a ser chamada de profeta foi justamente Moisés. Mas há um outro escrito de Paulo, em 1 Coríntios 14, versículo 3, que diz assim: aquele que profetiza fala aos homens para edificá-los, exortá-los e consolá-los. Então, quando a gente ouve hoje uma mensagem, né, quando a gente ouve hoje uma pregação, quando você ouve esse estudo, se você é edificado, exortado ou consolado, essa é uma palavra profética sobre a sua vida, porque é uma palavra do Deus Altíssimo vindo diretamente à sua vida através
do profeta, vindo diretamente à sua vida através da fala do pastor. Então, o dom de profecia é um dom que permanece durante todo o tempo. Enquanto pudermos proclamar o Evangelho, o dom de profecia ali está. Aí você para e pergunta assim, tá, mas como eu vou saber se as palavras que foram profetizadas são, ou as palavras que foram ditas, realmente são palavras que vêm de Deus? Como que eu vou saber que essa palavra que me trouxe conforto é uma palavra que vem realmente de Deus ou é algo mascarado só para massagear o meu ego e que não vai me mudar naquilo que Deus efetivamente quer me mudar? Eu preciso discernir se essa palavra que eu estou ouvindo realmente vem de Deus. Por isso, há um outro dom que diz o seguinte: a outros é dado o dom de discernimento de espíritos. Então, esse discernimento de espíritos é justamente isso. É o dom protetor da comunidade e de todos os outros dons. É através do discernimento do Espírito que nós entendemos quando uma pessoa realmente está falando algo que é de Deus ou está falando algo bonitinho, legal, para nos consolar, né? Ou com alguma intenção escusa por trás. 2 Coríntios 11 vai dizer que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, mesmo sendo uma palavra, às vezes é uma palavra recheada de versículo, às vezes é uma palavra que vai, que é uma interpretação bíblica um tanto quanto distorcida, que você fala, mas como assim? Às vezes a gente fica estranho um pouco porque a gente não sabia, mas a pessoa levanta, faz uma interpretação um tanto quanto estranha, ou faz até uma fala cheia de versículos e tal, mas aquilo não passa de um anjo disfarçado de anjo de luz, né? É uma palavra demoníaca, é uma palavra que não vem do Senhor, mas que vem disfarçada. Então, o dom de discernimento de espírito é exatamente para isso. É o dom que vai cuidar da comunidade. E aí Paulo não cessa. Paulo ainda levanta mais um dom dividido em duas etapas. Ele fala assim, há outro, variedade de línguas, e ainda há outro, a interpretação de línguas. Então, 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer que o dom de línguas é o menor dos dons. E eu não vou explicar o dom de línguas aqui, porque você está vendo um card aqui em cima com uma quinta teológica só sobre dom de línguas. Então, eu já fiz uma quinta teológica sobre isso, eu ainda estava lá em Portugal quando fiz. Tem uma quinta teológica especialmente sobre dom de línguas e que você pode acessar ao final clicando aqui no card que está aparecendo. Então, esse dom, que é bastante polêmico, é bastante espetaculoso, tem um estudo especial sobre ele que você pode acompanhar ali. Mas todas essas coisas, então, são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, e elas sempre são realizadas para a edificação do corpo, da coletividade. E são distribuídas individualmente a cada um como Deus quer, como Deus aprova, né? como a sua vontade deliberada demanda. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós pertencemos a um corpo, de que nesse corpo nós exercemos uma unidade e que esses muitos membros deste corpo têm cada um a sua atuação, tem cada um o seu fundo de ação. E essa necessidade distinta dentro dessa gama, dessa pleiade de dons, o Espírito vai capacitando um e outro. Aí uma pergunta bem interessante que surge. A pessoa pode ter todos os dons? Não. Nenhuma pessoa tem. Toda pessoa tem o potencial de ter qualquer dom. Por quê? Porque ela é uma capacitação do Espírito. Então não está na pessoa a qualidade do dom. O dom está no Espírito que distribui a cada um como lhe apetece, como o Espírito quiser. Então, todas as pessoas têm potencialmente o dom, a capacidade de ter todos os dons. Mas por que as pessoas não têm todos os dons ao mesmo tempo? Ou por que as pessoas não têm todos os dons em si? Justamente porque
quem tem todos os dons não precisa da igreja. E nós já vimos aqui que a ideia é sempre a unidade, a ideia é sempre estarmos unidos, edificando num corpo. Portanto, nós precisamos que a soma dos dons aconteça. Os dons também podem ser temporários. Durante um determinado tempo, em um determinado lugar, diante de uma determinada situação, alguém pode ter determinado dom e depois de um tempo aquele dom cessar, ou aquele dom cessar naquela pessoa e ser exaltado, transparecer, aparecer muito mais na vida de outra pessoa. Então, os dons eles podem também ser transitórios ou não. Aqui, como as coisas do Espírito, ele tem total liberdade para exercer os dons. Queria lembrar você de que sempre existe o dom mais precioso de todos. O dom mais precioso de todos é o dom de pertencimento, é o dom de ovelha, é o dom de pertencer a uma comunidade. Só existe comunidade quando estamos juntos. E essa chama, essa vontade de estar unidos que aflora no nosso coração, esse é o maior dos dons. E ele não deve desaparecer nunca do seu coração, independente da posição que você tenha. Você pode sempre, e aliás deve sempre, ter consigo esse dom. E os dons, eles demandam também uma determinada maturidade espiritual. Tanto se conhecer, mas também uma determinada maturidade espiritual. Então, para conhecer exatamente o seu dom, você precisa ter alguma caminhadinha, e aí sim você vai você pode fazer o teste. Então, se você ainda é novo na fé, se você está começando a sua caminhada e fizer o teste, talvez daqui a alguns anos, quando você refizer um teste de dons, talvez ele dê algum outro dom. Primeiro, porque os dons são transitórios. Segundo, porque você mudou, Então, o Espírito vai nos capacitando para o bem da igreja sempre. Então, muda um pouco para cá, um pouco para lá, mas vai nos mudando conforme lhe aprova, tá bom? Então, veja aqui o link que eu estou deixando para você poder fazer esse teste de dons e assim, de um modo informal também, ter uma noção mais ou menos de qual seria o seu dom. E eu estou à disposição para poder caminhar e conversar com você sobre isso. Faça o teste, não se prenda a ele, Antes de tudo, ore e peça a Deus que lhe capacite com os dons que a sua igreja mais precisa, ou com os dons que o reino mais precisa que você atue. E aí, Deus vai te mostrar. Nós vimos aqui inclusive com o Tiago que ele vai dar sabedoria a quem pedir, e você vai poder ser um agente transformador, alguém de bênção no lugar em que você atua. E essa é a vida que vale a pena ser vivida. Então, mesmo estando longe, a gente exerce o nosso dom dessa maneira. Queria encerrar então o estudo de hoje orando, e orando especialmente para que esse dom afloresça sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu lhe agradeço porque o Senhor cuida de nós, nos capacita a lhe servir. Como vimos hoje, os dons são capacitações que o próprio Espírito nos dá, ou seja, que o Senhor nos dá. Eu reconheço e agradeço isso, porque o Senhor olhou para mim, teve misericórdia sobre a minha vida e com muita misericórdia o Senhor me capacitou com um dom. Eu peço que o Senhor esteja usando minhas mãos, usando minha mente, usando minhas palavras, para que o meu dom seja exercido de tal forma que o seu reino seja engrandecido. Mas eu peço também que essa oração seja estendida a cada um que está nos visualizando hoje, para que a vida deles, o dom que o Espírito colocou sobre a vida de cada um, seja manifesto e seja claro na mente e no coração de cada um. Que a grandiosa oportunidade de te servir seja a força motriz para que eles exerçam o dom mesmo diante da adversidade. Eu te agradeço pela sua capacitação, porque o Senhor nos dá o privilégio de lhe servir, e por sua misericórdia que nos capacita a nos achegarmos a Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
curta essa mensagem, deixa aí o seu joinha, compartilha ela conosco, deixa eu registrar um abraço para a Emily, que está lá na Inglaterra, lá em Londres, mas está nos assistindo. Ela pediu para mandar um abraço. Está aqui, ó, não esqueci do seu abraço. Tem alguém aqui também que quer dizer um oi para a Emily. Aparece aqui. Olá! Diga lá um oi pro pessoal. Oi, Emily. Oi, gente, tudo bem? E nós estamos esperando a sua inscrição para chegarmos a 1000 inscritos lá no Teu Legal e poder continuar a leitura explicada da Bíblia. Acompanhe com a gente. Semana que vem nós vamos tratar de outros dons que estão além da lista de 1 Coríntios, tá? Então faça o teste, coloca aqui nos comentários qual foi dentro do teste, qual foi o resultado do seu teste e acompanhe com a gente semana que vem que nós vamos continuar falando de dons, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.